Convidado. Abel Chivucovuco é o convidado de João Matos. O nosso convidado é Abel Chivucovuco, presidente da Casa CE Angola. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde e boa tarde para todos os ouvintes. Está cá de passagem em Paris, no quadro de um périplo pela Europa e Estados Unidos. Para começar, aqui em Paris, como é que estão a decorrer os contactos? Felizmente estão a correr muito bem. Começamos por contactos com a comunidade angolana e depois disso iniciamos esta manhã os vários contactos com as entidades governamentais francesas e também estaremos com os partidos políticos mais relevantes e, em certa medida, estamos a cobrir todo o espectro da sociedade francesa. Em termos de partidos políticos, pode avançar-nos alguns nomes? Estaremos esta tarde com o UMP e depois amanhã com o PS. E as autoridades do governo, da presidência? Estamos a tratar de todos esses contactos e, felizmente, temos convergência de pontos de vista sobre a situação atual de Angola, sobre a perspectiva de evolução nos próximos tempos e também sobre a qualidade das relações entre a França e Angola. E com a diáspora angolana, como é que correram os encontros? Foi interessante que praticamente não foi só com a diáspora angolana, portanto foi mais ou menos com a diáspora africana, porque tivemos lá muita gente do Congo Democrático, dos Camarões e do Congo Brazzaville, mas obviamente a maioria eram angolanos e foi muito bom. Preciso transmitir uma mensagem de fé e de esperança a esses angolanos na diáspora, para que não só fiquem ligados às coisas angolanas enquanto estão aqui, mas que tenham a perspectiva de regressar e dar a sua contribuição na reconstrução do país. Precisamente, o que é que os angolanos respondem? Vão apoiar a sua formação política? Obviamente, a Casa tem um espaço extraordinário na diáspora. Portanto, as pessoas da diáspora têm esperança e expectativa de uma Angola melhor e constatam que só a Casa é que pode providenciar essa mudança positiva em Angola. Pretende uma união da oposição a isso? Nós temos a perspectiva de afirmar a Casa como uma força política específica e independente. No entanto, estamos abertos a todo tipo de diálogo e cooperação com a oposição, particularmente na perspectiva das eleições autárquicas de 2015. Portanto, entendemos que é benéfico para o país a possibilidade de podermos estabelecer uma agenda política comum para as autárquicas. Sobre as autárquicas, a Casa não é, digamos, um partido. Vai transformar a Casa num partido político? Para participar nas eleições autárquicas, não é obrigatório sermos partido político. Podemos participar como coligação, tal como estamos. Sobretudo porque o nosso calendário de transformação estabeleceu no último Congresso que a Casa vai se transformar em partido político até 2016. Pode ser que essa transformação ocorra antes ou depois das autárquicas. Portanto, isto é irrelevante. Agora, que a Casa vai participar nas eleições autárquicas, sim. Pode ser sozinha ou no quadro de uma agenda comum da oposição, que é a nossa proposta. Pensamos que é mais benéfico rompermos com a hegemonia que o partido maioritário neste momento tem quanto à administração local. E para tal, se formos numa plataforma da agenda comum, é muito melhor do que se formos como concorrentes, que facilitamos o sistema. Mas já está implantado em todo o território angolano? Não, a Casa é um partido, uma força política proeminente no país. Portanto, estamos em todo o território, concorremos em todas as circunscrições nas eleições de 2012 e, neste momento, lançamos o processo de crescimento. Portanto, neste momento, estamos a fazer 3 processos simultâneos que foram aprovados no Congresso Extraordinário. Crescer, transformar e ganhar a confiança do cidadão. São as 3 dimensões. Portanto, precisamos de transformar a Casa em partido, crescer, tanto na implantação como em número de membros, na verdade, e temos a perspectiva de até ao fim de 2014 atingirmos 2,5 milhões de membros inscritos. Pretende ter um partido pronto para as futuras batalhas eleitorais, sobretudo 2017? A mudança em Angola é inevitável, tendo em consideração o quadro legal, o quadro político, a perspectiva que o cidadão espera. É inevitável. E nós, Casa, queremos ser o elemento dinamizador da mudança, o elemento preponderante da mudança. E é o trabalho que estamos a fazer para que, chegados a 2017, sejamos, de facto, a força política mais relevante do país. Como é que estão as suas relações com o seu antigo partido, a UNITA? Formais. Ao nível do Parlamento temos procurado espaços de cooperação e de trabalho comum, portanto a agenda legislativa, e fora do Parlamento, com partidos da oposição, temos relações formais. A Casa foi a coligação de partidos revelação nas últimas eleições de 2012, mas não conseguiu ser a segunda formação política que era destronar a UNITA. O nosso objetivo não é destronar a UNITA, o nosso objetivo é ser governo em Angola. Para as eleições de 2012, obviamente, tínhamos
a noção do timing, a noção de que éramos uma força nova. E tínhamos dois objetivos fundamentais. Contribuir para estabelecer uma melhor correlação de forças entre a oposição e o partido no poder. E o segundo objetivo era lançar as bases para a participação institucional da Casa CE, para permitir que a Casa CE, então, nos 5 anos subsequentes, de 2012 até 2017, transformar-se na força política mais relevante do país. E é isso que vai acontecer. Mas ainda a Casa não é um partido, é, no fundo, uma coligação eleitoral. Pretende fazer um congresso extraordinário para termos, de facto, um partido. Aqui na Europa já reparou que ninguém conhece a Casa. A Casa foi criada circunstancialmente como coligação, mas também uma coligação sui generis, porque do ponto de vista clássico as coligações são feitas por partidos políticos. No nosso caso, a Casa tem partidos políticos, mas tem uma componente muito relevante de personalidades que não têm partidos políticos, mas fazem parte da estrutura da Casa. A Casa, no fundo, ainda neste momento, a figura de Abel Chivucovuco. Não, são muitas figuras. A Casa tem muitas figuras que a suportam. Eu sou simplesmente o presidente, mas tem figuras: André Mendes de Carvalho, William Toné, Manuel Fernandes, Lindo Bernardo Quer ser o futuro presidente de Angola, quer que a Casa seja o futuro partido a governar Angola? É inevitável. O sentido da história vai nessa dimensão. Por outro lado, a Casa corresponde à expectativa do cidadão. Portanto, a Casa não tem conotação étnica, tem todos esses segmentos étnicos a participar, não tem conotação rássica, participam na Casa e de forma relevante. Há partidos com essa conotação? Obviamente, os partidos tradicionais surgiram numa perspectiva em que tinham uma componente ética muito, muito forte. Portanto, a FNLA surgiu no espaço sociológico ético Bakongo, o MPLA surgiu no espaço étnico-sociológico Kimbundo e a UNITA surgiu no espaço sociológico Umbundo. São factos da história. Depois disso, evoluíram para transformarem-se em partidos nacionais. A Casa surgiu de forma diferente, como uma força política nacional, não é verdade? Mais moderna, mais criativa no país e, sobretudo, incorrupta. E que pode, de facto, corresponder aos objetivos dos angolanos de termos uma governação positiva e incorrupta. Precisamente, como é que a Casa reage a essas denúncias de corrupção, nomeadamente aqui em vários relatórios internacionais do governo do presidente José Eduardo Santos? É uma realidade que ninguém consegue esconder. Hoje, Angola é um dos países com uma governação das mais corruptas no mundo. Isso são factos. Em Angola temos os governantes que praticamente transformaram-se em negociantes, não é verdade? Perderam a sensibilidade e o sentido do seu papel, hoje são meros negociantes. Em Angola temos a classe política que numa década enriqueceu exponencialmente. Os maiores bilionários hoje estão em Angola, que surgiram em 10 anos, sem que fosse visível concretamente o que é que fizeram para se transformarem-se em bilionários. E é tudo isso que vai fazer com que o partido no poder está condenado a fracassar nos próximos tempos. Mas José Eduardo Santos continua a ser imbatível. Conseguirá nas próximas eleições ser presidente, mas não conseguiu nessas eleições de 2012. Em todas as circunstâncias, na vida, nada é imbatível. Ganhou as eleições circunstancialmente, com fraude e com manipulação nos tempos passados, mas também não é possível manter perene a manipulação. Não é possível enganar toda a gente todo o tempo. Hoje, primeiro, o cidadão vai ganhando consciência de que, afinal, temos um país com uma maioria esmagadora pobre, e esses pobres ganham consciência de que com este governo isso não vai mudar. Hoje temos um país em que toda a gente tem noção, hoje o cidadão todo sabe que os governantes são corruptos e que desviam os recursos do erário público. Toda a gente sabe isso. Hoje toda a gente sabe de que não se pode esperar transformações positivas deste regime. Hoje temos uma juventude que vai se tornando cada vez mais literada e ganham consciência. Precisamente, por isso, como é que reage à violência contra os jovens em Angola? Tem havido uma série de manifestações que são extremamente violentadas pela polícia angolana. Isso porque o regime, e em particular o presidente José Eduardo dos Santos, não são democratas. E o presidente várias vezes o confessou, dizendo que a democracia foi-lhe forçada. E é por isso que tem que surgir, como surgiu a Casa, as forças que vão galvanizar e dinamizar a transformação. Porque enquanto o presidente José Eduardo dos Santos for presidente da República de Angola, não haverá transformações qualitativas, tanto quanto a natureza do Estado, como a qualidade da governação. Está cá no estrangeiro a falar mal do MPLA, do presidente de Angola, como dizem os dirigentes angolanos do MPLA? Não, eu estou aqui a dizer a verdade. O que é importante é que eles mudem. Façam uma democracia de verdade. Deixem a corrupção, deixem os desvios
desafios, deixem a má governação. Não estou a dizer também que estão a fazer tudo errado. Há coisas boas que estão a fazer, mas que considero superficiais. O que equivale para a vida do cidadão fazer uma boa marginal em Luanda? Quando temos os bairros, não é verdade, sem saneamento urbano, sem energia, sem água, o que equivale? Agora, que fizeram uma marginal bonita, é bonita. Fizeram um quilombo bonito, mas que não tinha população também. É isso que está a dizer aqui às autoridades francesas, quer no poder, quer da oposição? Todos sabem isso, os franceses estão presentes em Angola, tanto do ponto de vista das relações político-diplomáticas, não é verdade, como do ponto de vista de negócios. Tem lá empresas francesas, constatam, vivem, verificam. Portanto, nós não precisamos de explicar nada, porque já sabem. Nós estamos a dar a nossa perspectiva. O que é que a Casa entende que vão ser os processos políticos futuros, a médio prazo, 2015, 2017, 2022, e como é que a Casa vê posicionar-se como elemento preponderante para a mudança em 2017 e governação. Vai daqui de Paris para os Estados Unidos, no quadro desse périplo. Como é que prevê a sua visita aí aos Estados Unidos? Daqui vamos primeiro para o Reino Unido. E do Reino Unido vamos para os Estados Unidos. Em todos os países que nós visitamos, o propósito é o mesmo. Partilhar com as entidades e a sociedade civil desses países a nossa avaliação e análise sobre a Angola de hoje, as perspectivas e inevitabilidade da mudança e o papel que a Casa CE vai jogar nos próximos tempos em Angola. Também conversamos com essas entidades, como nós qualificamos e avaliamos a relação entre os vários países com Angola. E nós encorajamos a esses países que tenham um engajamento institucional crescente. É preciso que se engajem, é preciso autoridades francesas visitarem Angola, angolanas, do ponto de vista institucional. Nós estamos a encorajar que haja investimento desses países em Angola para fortalecer a relação comercial. Para concluirmos, está cá na Europa, Estados Unidos e África. Como é que são as suas relações com a África, com os diferentes partidos políticos em África, com a comunidade africana em África? Nós tivemos o debate interno na Casa se devíamos primeiro visitar alguns países africanos, sobretudo os nossos vizinhos, ou se vínhamos primeiro à Europa. As circunstâncias determinaram com que tivéssemos vindo aqui primeiro, mas que já está a ser preparado um périplo ao nível dos países vizinhos, o que será feito ainda no decurso deste ano. Pensamos que é importante, nós em África, criarmos laços com os outros países e com os outros partidos também africanos, da governação ou da oposição. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Bom Nosso dia. convidado era Abel Chivucovuco, presidente da Casa CE Angola.